restrição. Mas aquilo que a gente comentou aqui, o colesterol a gente tem que usar uma palavra chamada titulação. Você tem que usar a droga e ver se ele está baixando. Se não chegou no nível almejado, você tem que aumentar essa dosagem. Então, ele tem que estar com acompanhamento, já que ele está usando 2 medicações que vão estar atuando com o mesmo intuito. Então, ele tem que estar sob acompanhamento médico, sim. Mas pode ser utilizado, sim. A pessoa que tem o colesterol ou triglicérides elevado, ela está fazendo o acompanhamento, seja com medicamento ou da própria dieta, com que frequência ela deve fazer esses exames para ver como é que ficaram os resultados? Geralmente a gente pede fazer pelo menos trimestralmente. De 3 em 3 meses. Trimestralmente você fazer novos exames, pelo menos se você estiver com terapia. Se o paciente se instituiu uma terapia no início, por exemplo, você começou hoje um medicamento do paciente, eu geralmente, não sei, o Maria Júnior pode falar, eu peço para daqui uns 30, 40 dias eles voltar para a gente ver se a dose está adequada. Eu vou titular. Isso porque enquanto eu estou titulando, gostei muito dessa palavra. É. Eu vou marcando a cada mês. Entendi. A hora que eu consigo equilibrar a dose, um paciente que a gente sabe que vai manter os hábitos, eu faço um intervalo. Mas eu trabalho com criança, eu faço um intervalo de 2 meses. 3 meses eu já acho muito para criança. Eu perguntei porque a gente viu na reportagem que o Marco Aurélio ia esperar 6 meses para fazer um novo exame de sangue. Tá certo. A Neuza do Céu Azul, ela diz o seguinte: dizem que o fígado ruim é que desencadeia o colesterol ruim. Como é feito o diagnóstico para saber como está o fígado? Ela sente dores no fígado, ela diz. É uma pergunta difícil, mas porque fígado ruim, né? Na verdade, a gente tem exames próprios para o fígado. E quem está usando algum medicamento para colesterol deve pesquisar esses exames, que são, a gente tem as transaminases, que o médico vai estar avaliando, a própria CPK, que são nomes de exames que o colega que está prescrevendo tem a obrigação de estar avaliando esse fígado. O fígado não dói, né? A coisa que é importante a gente deixar claro. A gente só quando tem uma dilatação muito grande, né? E no fígado é mais difícil. Aguda, né? Aguda, aí sim, você pode ter uma dor no local do fígado, né? Que é o que a gente chama de hipocôndrio direito, que é essa região aqui em cima. Tá? Mas normalmente o fígado não dói, né? O Auxílio do Sagrada Família sempre participa com a gente. Manda um abraço para a doutora Júnior, parece que ele conhece também. Diz que é o seguinte: após os 50 anos, o colesterol dele se elevou, mesmo tendo alimentação balanceada e praticando atividade física. Ele diz que é difícil controlar o colesterol após essa idade. Gostaria de saber por quê. Essa é uma ótima pergunta. É o que a gente falou no primeiro bloco. Nem sempre o colesterol aumentado vai ser porque a pessoa está obesa ou por indício de alguma doença. E não é o caso do Auxílio. Por exemplo, 50 anos de idade, nas mulheres principalmente, as mulheres estão numa fase de transição, que é a menopausa, depois o climatério. Com a baixa de hormônios sexuais, o estrógeno, tem um aumento do colesterol, porque o estrógeno é feito de colesterol. Se o estrógeno para de ser produzido, começa a sobrar colesterol. Auxílio, né? Alcindo tem que avaliar isso também, porque às vezes a baixa da testosterona pode também desencadear o aumento do colesterol. Mas eu já fiquei sabendo que ele é maratonista, que ele é magro, então não acredito que deve ter baixa testosterona não, porque o atleta geralmente ele tem uma testosterona mais aguçada, por isso que o esporte é importante para essa parte. Então tem que avaliar com calma as causas, outras patologias, né? O hipotiroidismo, outras patologias tem que avaliar. O Hamilton de Santa Luzia diz que tem triglicérides elevado, nunca menor do que 300, inclusive já chegou a 900. O que ele deve fazer para conseguir baixar esses triglicérides? Charado o Hamilton, né? Então, o Hamilton, para baixar esses triglicérides, é tudo que a gente já falou no programa, melhorar essa alimentação, e aqui entra essa classe de medicamentos que são os fibratos. Então, a gente não vai receitar no ar, ele precisa de procurar um colega endocrinologista, ou o próprio clínico, né? Ou o cardiologista, para não ser mal interpretado com os cardiologistas, da maneira que eu falei, né? Todos nós tratamos a parte, mas normalmente o leigo tem essa visão, que o cardiologista tem mais a visão por causa de risco cardiovascular. O que a gente tem que lembrar? Porque sempre o colesterol, nós estamos falando de um dos fatores de risco de infarto, de doenças vasculares, né? O colesterol é um deles. O resto nós falamos aqui, o sedentarismo, a obesidade centrípeta, o próprio diabetes, né? A hipertensão, a história familiar, o tabagismo, são outros fatores de risco. A gente tem que ir minimizando esses fatores de risco. Então ele está na hora, ele que já tem esse triglicérides alto, é procurar um tratamento, e a droga indicada, a gente já falou aqui, não tem por que não falar, são os fibratos. E só o fato de tomar droga não significa que não tem que mudar. Com certeza. Eu acho que a mensagem que a gente quer deixar aqui hoje é isso. Não é só o medicamento que vai baixar o triglicérides. Quem vai baixar o triglicérides é um conjunto de fatores. Ele especificamente, por esse padrão de chegar até 1000,
ele deveria ter uma supervisão médica muito frequente, porque pode dar até um problema pancreático mais grave. Pancreatite. Né? Geralmente, o triglicérides alto, ele está associado com uma alteração que a gente chama de esteatose hepática, gordura no fígado. Então, geralmente, esses pacientes que têm triglicérides muito alto, ele tem um perfil biofísico típico, que é o quê? Gordura abdominal, os membros, os braços e as pernas mais finos. É um paciente que com triglicérides altos, ele tem um risco aumentado de desenvolver o diabetes. Então, tem que olhar, não é só tomar o remédio, não. Tá. Chegou uma pergunta aqui da Gisele do Centro, ela tem 58 anos e come muito doce. Mas ela diz que a glicose dela é normal. Mesmo assim, ela pode desenvolver colesterol alto, eu acho que eu poderia passar até para o triglicérides alto pelo fato dela comer muito doce. Pode, o Hamilton, no primeiro bloco, ele falou dessa associação importante que tem do triglicérides com a glicose. Eu costumo falar, gente que é do interior, que o triglicérides é primo irmão da glicose, né? Então, não é porque a gente for comer muito doce que a gente vai virar diabético. Se o seu pâncreas estiver fabricando insulina, excelente. Mas o doce tem a ver com triglicérides, sim. Então, a sua mudança aí na pergunta dela, Márcia, é pertinente. Ela não pode engordar. Se ela está comendo doce e está gastando muito, tudo bem. Agora, vale a pena lembrar, o equilíbrio, a homeostasia é a coisa mais importante na vida da gente. Equilíbrio esse doce, o que está te faltando? Que tem que comer doce em excesso. Né? O tanto que está errado. A palavra é essa aí, realmente. O Manuel do Luxemburgo pergunta, no caso de criança, quais seriam os exames necessários para esse acompanhamento? Você tem de fazer uma avaliação, fazer um colesterol total e frações, que o Levimar com muita propriedade chamou atenção, só o colesterol total não nos ajuda muito, e fazer um diagnóstico mesmo da criança, como é que ela está, como é que está o comportamento dela e principalmente como é que é o traço familiar. Se é uma família que pai e mãe não tem nenhuma alteração, os hábitos familiares são corretos, dificilmente essa criança precisa de dosagem de colesterol. O Anthony Morley, ele diz que o colesterol dele sempre foi alto e o LDL, o colesterol ruim, e mais de 260 o colesterol total. Mas ele diz o seguinte, que ele é magro, ele é uma pessoa, até citou aqui, mas mesmo assim o colesterol dele fica elevado. Ele diz que já ouviu dizer que isso é por causa de agitação e nervosismo, se existe essa relação entre colesterol e o agitação e nervosismo. O estado não existe? Acho que não. Eu acho que o caso dele é o mais atípico, né? A dislipidemia no magro. Então, geralmente tem uma origem familiar, tem alguma alteração do metabolismo, de degradação, que a gente chama do LDL. E um conselho para ele é não fumar, né? E procurar um especialista para cuidar desse colesterol, ter uma boa alimentação, já tem atividade física e possivelmente vai ter que fazer uso de um medicamento para controlar isso, a longo prazo. A Maria, do bairro São Geraldo, tem hepatite autoimune. E aí ela deu aqui os valores de HDL, LDL, VLDL, eu passo aí para vocês verem, e triglicérides dela. Ela diz o seguinte, no caso da hepatite, o LDL tem que ser menor, você tinha comentado, porque dependendo de algumas patologias, os seus valores de referências para o LDL, para o LDL diminui. No caso da hepatite, isso é, e a hepatite é que mantém esses níveis dela elevados, mesmo que ela cuide da alimentação, vou até passar aqui para ver, o HDL dela é 79, o LDL 189 e o VLDL 18. Mas a hepatite tem alguma relação com essas alterações de colesterol? A gente tem que pensar, o colesterol, nós já falamos aqui, é degradado, é quebrado no fígado. Então, inclusive, nós já até comentamos do colesterol que tem que passar pelo fígado e ser metabolizado. Quando a pessoa tem hipotireoidismo, vai aumentar. A hepatite, como o próprio nome diz, é um problema hepático. É um vírus que está ali. A gente precisaria de ter mais tempo para responder essa pergunta da Maria. Por quê, Márcia? Porque, na realidade, se ela tem uma hepatite autoimune, a gente tem que ter muito cuidado com a medicação que a gente vai utilizar. Né? Tem que saber o grau dessa hepatite, as medicações, as interações medicamentosas. É claro que os valores continuam os mesmos. Né? Não é uma doença, não é um infarto, não é um diabetes que a gente tem que colocar ele mais baixo. Ó, nosso tempo aqui está acabando. O HDL dela aqui, pelo que eu vi aqui, é um HDL bom, é uma notícia boa para ela. O LDL realmente está um pouquinho acima e aí tem que ver com as medicações que ela está usando para a gente dar uma informação melhor aí para Maria. Nossa, chegaram tantas perguntas aqui que não vão ter tempo de respondido. Uma chegou por e-mail perguntando sobre a chia. A Valdete de Santa Teresa, que sempre ela tem colesterol alto, mas ela só olha o colesterol total. Não. Ela gostava se isso é correto. Não, o ideal é pensar nas frações. A Maria Lúcia de Sabará, que ligou também mandando os níveis de colesterol dela e gostaria de saber se esse resultado é bom, dá uma olhada. O Valder
de Santa Luzia, mas a pergunta dele tem a ver com iodo, com sal e com hipertensão, não é tema. Fica a sugestão para a gente fazer um programa aqui sobre hipertensão. E a Helena que sugere que a gente faça um programa sobre hipertiroidismo. Ótimo. E hipotiroidismo, uma ótima ideia também. Você pode falar. E a Cleudes do Ipatinga, que assiste sempre o programa, adora. E essa aí? Você pode falar para Maria Lúcia que ela está ótima. 74 anos, eu troco meu triglicéridos, meu colesterol com o senhor agora, se quiser. Então. E só acrescentar uma coisa aqui. Acabou. É rapidinho, a respeito da chia, que é uma coisa interessante. Estamos falando muito da chia, amaranto e quinoa, que são algumas sementinhas que apareceram novas no mercado, né? Que está se vendendo muito. E nessa questão de colesterol, de obesidade, diabetes, está sempre aparecendo coisas novas, entre aspas. E a da vez agora é a chia, amaranto e quinoa. Mas não tem nenhum trabalho que mostre que realmente funciona. Agradeço muito a presença, a participação. Infelizmente, foi corrido no final, porque foram muitas participações, mas isso significa que foi bom o programa, é bom o tema. E obrigado, então, a você pela sua companhia. O Pensaúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o programa na terça-feira, às 4h45 da tarde, e na sexta, 1 da tarde. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você na próxima segunda-feira para fazermos juntos mais um Pense Saúde, uma parceria do Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense saúde sempre.